organizados e sindicalizados do Sintep Subsede de Cuiabá. Nesse vídeo, vou tratar objetivamente a respeito da decisão 219 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que trata a respeito das aposentadorias, das readaptadas e supervisores escolares. Vamos repassar com vocês o texto da decisão, para que tudo fique bem claro. Primeiramente, temos que esclarecer. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Contas do dia 8 de março. E lá está, nas páginas 33 e 34 deste Diário Oficial de Contas. Então, todos podem acessar, é só entrar no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Aqui, nesse slide, a gente está deixando bem claro a respeito dessas informações que acabamos de dizer, para que aqueles que queiram ter acesso, procurem no Google e acessem e verifiquem o texto na íntegra. Nós, então, repassaremos com vocês o texto ponto a ponto. Dividimos esse texto em vários pontos e nós trataremos cada um deles com uma pequena explanação. Aqui, nesse slide, nós temos a íntegra dessa decisão, A íntegra dessa decisão. São 2 páginas, como eu disse, lá do Diário Oficial de Contas, e tudo será bem esclarecido. Então, temos aqui a primeira parte dessa decisão, em que o conselheiro relator, o conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, ele faz um relatório, ou seja, ele descreve qual é o processo e o porquê ele necessariamente está aqui se colocando a julgar esse processo. Para quem não conhece, esse processo é uma consulta de reexame de tese apresentada pelo Cuiabaprev, ou seja, o Cuiabaprev está pedindo para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso rever a tese que impossibilitou as readaptadas e supervisoras terem direito à aposentadoria especial da função de magistério. Essa consulta tem também o Sintep Subsede de Cuiabá como parte integrante do processo. O Sintep Subsede de Cuiabá é amigo da Corte, já habilitado no processo, para efeito de saber qual é a possibilidade ou não desse reexame dessa tese. Então, vamos agora tratar a respeito ponto a ponto da decisão. Após o relatório, ele vem dizendo o seguinte: olha, a consulta feita pelo Cuiabaprev, ela tem como base a decisão do STF, aquela decisão que deferiu, que determinou a aposentadoria especial de servidores da educação que não eram necessariamente coordenadores, assessores ou diretores, e que, por ato administrativo do Estado de Santa Catarina, estavam sendo equiparados a essas funções para efeito dessa aposentadoria especial. Então, ele coloca exatamente isso. Olha, tem esse processo do STF julgado e o Cuiabaprev está aqui tentando fazer a comparação dessas 2 decisões. Essa decisão do Tribunal de Contas com a decisão do STF. É isso que eles estão querendo. Aí, evidentemente, que ele transcreve, inclusive o texto transcrito nessa parte da decisão é um texto que foi sugerido pelo Sintep Subsede de Cuiabá para que constasse na consulta feita pelo Cuiabaprev. Então, após essa parte, o conselheiro relator não julga. Essa é a questão principal desse vídeo, para que se desfaça qualquer tipo de confusão. O relator, ele descreve nesse momento qual é a tese que o Tribunal de Contas do Estado atualmente mantém. Ele aqui não está a julgar, ele simplesmente está a replicar um texto da decisão da consulta anteriormente feita. Não a respeito dessa consulta propriamente, não a respeito da consulta de 2018. Então, ele descreve a decisão anterior e fala, olha, realmente está havendo um entendimento
diferenciado entre aquilo que a Coebaprev está falando, que o STF decidiu, e aquilo que o TCE já decidiu em relação à matéria. Faz esse confronto textual e aí, na parte seguinte, ele decide. E aí, qual é a decisão dele? Primeira, ele reconhece a validade da consulta feita pelo Coebaprev. Inclusive, não acolhendo o parecer do Ministério Público. Ou seja, ele não acata os argumentos do Ministério Público de Contas de que essa consulta não poderia ter sido feita pelo Coebaprev em razão de não encontrar argumento suficiente para reexame da tese. Ele rechaça o parecer do Ministério Público de Contas. Segundo, ele determina que a consultoria técnica avalie a questão. Avalia a questão, inclusive, sobre dois vieses. O primeiro, a questão da regulamentação da equiparação por ato administrativo. É possível? Essa é a questão, não tem decisão. Aí a consultoria técnica vai fazer o seu parecer, o seu posicionamento técnico, e essa primeira questão, tal como a segunda, vai ser submetida à avaliação e voto do conselheiro relator, para que depois ele vá ao plenário do TCE e decida sobre a questão da revisão de tese. E a segunda das questões já é uma questão em relação ao tempo que se pode cobrar a alteração em relação à regra de aposentadoria, né? Então, qual é o momento correto de se fazer isso? Então, são essas duas questões. Como vocês viram, eu quis aqui deixar muito bem claro que a decisão é favorável, não implica numa revisão de tese ainda do mérito, mas o processo avança, a esperança continua e eu peço que todas as readaptadas supervisoras se juntem ao Sintep Subsede de Cuiabá para que essa mobilização possa ocorrer e, evidentemente, uma pressão no Tribunal de Contas possa também acontecer para efeito de vocês terem, sim, um direito a aposentar como função de magistério, tal como o Supremo Tribunal Federal assim o decidiu. Eu quero aqui deixar meus agradecimentos pela atenção e aí nosso convite de sempre para os nossos plantões, aquelas pessoas que tiveram seus processos indeferidos em razão desse entendimento do Tribunal de Contas e ainda não judicializaram, está aqui a relação de documentação necessária para dar entrada no processo. Estou à disposição no Sintep Subsede de Cuiabá, toda segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde. Um grande abraço e vamos à luta!